Olá, muito bem-vindo. Aqui nós ouvimos a palavra de Deus todos os dias com o intuito de ouvi-la inteira no prazo de um ano. É muito bom ter você aqui, muito obrigada por estar também convidando pessoas. Hoje é dia 23 de maio de 2022. Estamos numa segunda-feira e vamos começar a porção de hoje com o Salmo 119 e nós vamos do 1 até o 16. É a excelência da palavra de Deus. Diz assim: Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Felizes os que guardam suas prescrições e buscam a Ele de todo o coração. Prescrições de quem? Prescrições do Eterno, do Criador. E não se entregando à prática de iniquidades, seguem seus caminhos no Senhor. Promulgaste teus preceitos para que sejam observados com diligência. Tomara-se firme minha conduta para que eu observe os teus decretos. Então não terei de me envergonhar se ficar atento a todos os teus mandamentos. Vou louvar-te com o coração reto ao aprender tuas justas decisões. Observarei os teus decretos, não me abandones de todo. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. De todo o coração eu te procurei, não deixes que me afaste de teus mandamentos. Em meu coração conservei tua promessa para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com meus lábios tenho enumerado todas as decisões da tua boca. No caminho de tuas prescrições encontrei alegria, como em grandíssima fortuna. Em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas. Encontro minhas delícias em teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Aleluia, louvado seja o Senhor, que essas palavras desse salmo sejam verdadeiras em nossa vida, que nós busquemos seguir os decretos do Senhor, que são vida para nós. Vamos agora para Provérbios, hoje Provérbios 15, do 29 até o 30. O Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Então a gente vê que o perverso é o contrário do justo. O justo é aquele que cumpre a justiça, e a justiça é a vontade do reto juiz. O perverso, ele perverte, ou seja, ele altera a vontade do Senhor. Nós podemos agir também como perversos, mas nós devemos almejar de todo o coração ser os justos, vistos como justos pelo Senhor. Aqueles que praticam a justiça, a vontade dele, a sua palavra. Um olhar amigo consola e anima o coração. Uma boa notícia revigora a alma. Essa amizade sincera e pura que nós temos que praticar, né? São poucos os amigos, mas quando encontramos um, devemos dar muito valor. Vamos agora para o Velho Testamento. Estamos vendo a história de Davi. E hoje nós vamos para o segundo livro de Samuel 2, a partir do 12. Davi vence Isbosete. Abner, filho de Ner, e o exército de Isbosete, filho de Saul, partiram de Maanaim e marcharam para Gibeon. Vamos relembrar o que está acontecendo? Abner era comandante do exército de Saul. Com a morte de Saul, ele colocou o filho de Saul, Isbosete, no trono, e ele continua como comandante do exército. No entanto, o que ele quer é comandar, ou seja, reinar através de Isbosete.
Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo tomou posição num lado da represa, a outra tropa no lado oposto. Davi foi aceito como rei em Judá. Então agora há esse confronto entre os dois reis, digamos, né? Isbosete e Davi. Agora, Joabe, quem é? Joabe é o comandante do exército de Davi, que está indo contra o comandante do exército de Isbosete, Abner. Então Abner propôs a Joabe: deixa que venham alguns jovens e lutem diante de nós. Joabe prontamente respondeu: que lutem. Vieram eles e foram contados 12 guerreiros de Benjamim, por Isbosete, filho de Saul, e 12 da guarda de Davi. E aconteceu que cada soldado conseguiu agarrar o seu adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por esse motivo, aquele lugar, situado em Gibeon, ficou conhecido como Campo dos Punhais Hostis. Então, os dois combatentes, 12 e 12, mas numa luta individual, um agarrou a cabeça do outro e fincou o punhal no lado um do outro, e os dois morreram. Houve naquele dia uma terrível e sangrenta batalha, e Abner e todos os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Ora, Azael era rápido na corrida, como as gazelas selvagens. Ele se lançou em perseguição de Abner, sem se desviar das suas pegadas, nem para a direita, nem para a esquerda. Abner olhou para trás e indagou: és tu, Azael? E ele replicou: sim, sou eu. Então Abner recomendou a ele: vai para a direita ou para a esquerda, captura um dos meus soldados e apossa-te dos seus despojos. Mas Azael não quis abandonar seu objetivo de persegui-lo. Azael é irmão de Joabe, comandante do exército de Davi, e Azael era um corredor muito hábil. Então ele estava correndo atrás de Abner, do exército adversário, e Abner falou: é você, Azael, que está atrás de mim? Sim, sou eu, correndo atrás dele. Então ele disse: escolha um soldado da direita ou um soldado da esquerda para você perseguir, mate e pegue os despojos, ou seja, tudo que estiver com ele, porque eu não quero te ferir de morte. No entanto, Abner voltou a advertir Azael, exclamando: deixa de seguir-me, porquanto não quero ferir-te de morte. Como poderia eu encarar teu irmão Joabe nos olhos de novo? E como Azael se recusasse a se afastar de Abner, Abner lhe desferiu um golpe com a sua lança, que perfurou o estômago, e a ponta saiu pelas costas. Azael caiu e morreu imediatamente ali mesmo. E todos que iam chegando ao lugar onde Azael caíra e morrera, ali se detinham. Então, pelo que a gente entende, Abner fez com a lança uma estocada para trás e feriu o estômago dele, foi tão forte que atravessou pelas costas. Então ouviu-se Abner gritando para Joabe: continuarás com tua espada a derramar sangue para sempre? Não sabes que isso só levará a mais amargura? Até quando te demorarás em ordenar às tuas tropas que desistam de perseguir teus próprios irmãos? Diante do que, Joabe exclamou em resposta: juro por Iavé, o nome de Deus, que se não tivesses erguido a tua voz, o meu exército perseguiria cada um dos teus irmãos até amanhã de manhã. Então foi como se Joabe, depois de matar Azael, tenha ficado triste e tenha gritado isso, né? E o exército, que é comandado por Joabe, ouviu como se fosse um pedido de trégua. Em seguida, Joabe mandou soar a trombeta e todo o exército suspendeu o combate. Cessou a perseguição a Israel e terminou completamente a guerra. Abner e os seus homens
Caminharam durante toda aquela noite pela Arabá, o vale do Jordão. Atravessaram o rio Jordão e depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Maanaim. Assim que Joabe cessou sua perseguição, reuniu toda a sua milícia e verificou que estavam faltando 19 guerreiros, além de Azael. Então Abner agora vai contar os soldados do exército de Davi e verifica que faltam 19 além de Azael, ou seja, a perda foi de 20 homens. Porém, a guarda de Davi havia matado 360 soldados de Abner, todos eles pertencentes à tribo de Benjamim. Levaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus guerreiros marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao raiar do dia. Capítulo 3 de 2 Samuel. Durante muito tempo, o conflito entre os que apoiavam a família de Saul e os que defendiam Davi, contudo, Davi ia ficando cada dia mais forte e os aliados de Saul cada vez mais fracos. Os filhos nascidos a Davi em Hebrom foram o seu primogênito Amnon, filho de Ainoã de Jezreel, o segundo Quileabe de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo, o terceiro Absalão de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, o quarto Adonias de Agite, o quinto Cefatias de Abitai, ou melhor, Abital, e o sexto Itreão de sua mulher Eglá. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Eis o que aconteceu durante a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Abner se arrogava todo o poder na casa de Saul. Havia uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aiá. Em certa ocasião, Isbosete, o rei, indagou a Abner, seu comandante: por que deixaste com a serva de meu pai? Ou melhor, por que deitaste com a serva de meu pai? E ao ouvir esse questionamento de Isbosete, o rei, Abner se encolerizou e retrucou: sou acaso como um cão desprezível a serviço de Judá? Até o dia de hoje tenho sido absolutamente leal à casa de Saul, teu pai, para com seus irmãos e amigos, e não te deixei cair nas mãos de Davi, e vens agora levantando tal acusação envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com toda a severidade, se eu não fizer por Davi o que Yahvé já prometeu a Davi em juramento: transferir a majestade do reino de Saul e dos seus descendentes para Davi, estabelecendo a realeza do trono de Davi sobre todo Israel e Judá, de Dan a Berseba. Mas Isbosete não respondeu uma palavra a Abner, porquanto tinha muito medo dele. Então a gente vê aqui que Abner aproveitou essa deixa de Isbosete, né, acusando ele de ter se deitado com essa mulher, que era concubina do rei Saul. Aproveitou essa deixa e falou: a partir de agora eu mudo para o lado de Davi. Em seguida, Abner mandou mensageiros a Davi com esta proposta: a quem pertence esta terra? Faze, pois, um acordo comigo e eu te ajudarei a conquistar o apoio de todo Israel. E Davi respondeu para Abner: assim seja, farei um pacto contigo, Abner. Entretanto, tenho uma condição: não serás admitido à minha presença, salvo se, quando vieres, me trouxeres Mical, filha de Saul. Então, Mical, a primeira esposa de Davi, ele ainda a ama e ele quer Mical de volta. Então, ele diz para Abner: eu converso com você, mas primeiro você precisa trazer Mical para mim. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, para lhe dizerem:
Entrega-me a minha mulher Mical, a quem desposei mediante o pagamento generoso do valor estipulado de 100 prepúcios dos filisteus. Diante dessa intimação, Isbosete mandou que tirassem Mical do seu marido Paltiel, filho de Laís. Porém, Paltiel partiu no seu encalço e a seguiu aos prantos até Baurim. Contudo, Abner ordenou-lhe que retornasse para casa. E Paltiel obedeceu e voltou. Entrementes, Abner havia conversado com os anciãos de Israel e lhes tinha dito: Faz já muito tempo que vós desejais ter a Davi como vosso rei. Proclamai-o, portanto, agora rei entre vós, porque Yahvé declarou a respeito de Davi, e por intermédio do meu servo Davi que livrarei o meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim e depois foi a Hebrom a fim de explicar a Davi que os anciãos de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para conversar com Davi, e Davi ofereceu uma festa para recepcionar Abner e a sua comitiva. Então Abner declarou a Davi: Permita que eu me vá e reúna todo o Israel, meu senhor, para que celebrem um pacto contigo, ó rei, e reines sobre tudo o que desejares. Então Davi despediu Abner em paz e ele partiu tranquilo. Então nesse momento aqui, Abner levou Mical de volta para Davi e Davi deu essa grande festa. Pouco tempo mais tarde, Joabe e os demais oficiais de Davi retornaram de um ataque rápido que haviam realizado, trazendo consigo grande despojo. Todavia, Abner não estava mais com Davi em Hebrom, porquanto este já o havia deixado ir embora em paz. Então, Joabe, o comandante de Davi, estava em guerra, né? Uma guerra rápida, uma batalha rápida. E Joabe e Abner já tinha sido despedido em paz por Davi, né? Já estava indo embora. A gente tem sempre que lembrar que Abner é o comandante de Saul e Joabe é o comandante de Davi. No entanto, Abner matou Azael, que é o irmão de Joabe. Assim que Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, visitara o rei e que este o havia deixado seguir seu caminho tranquilamente. Então Joabe foi falar com o rei Davi e lhe questionou: Que fizeste? Abner esteve contigo e permitiste que ele partisse em paz? Tu conheces bem a pessoa de Abner, filho de Ner. Ele veio para te enganar, conhecer as tuas ideias, teus procedimentos. Veio a fim de saber tudo o que fazes e como ages. Então, saindo da presença de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner e eles o trouxeram de volta desde o poço de Sira. Todavia, sem que Davi fosse informado dessa atitude. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta de entrada, a fim de lhe falar em segredo. E ali mesmo o feriu de morte no estômago, e ele morreu por causa do sangue de Azael, irmão de Joabe. Então a gente está vendo aqui o que já se previa. Joabe vingou a morte de seu irmão Azael. Azael é aquele que corria muito, que foi correndo atrás de Abner. E Abner falou para ele: não corra atrás de mim, porque eu não quero matar você. Ele insistiu correndo atrás dele. Então Abner deu uma estocada com a lança e Azael acabou morrendo. Agora Joabe está vingando a morte do irmão. Assim que Davi ficou sabendo do ocorrido, exclamou: Eu e o meu reino somos para sempre diante de Yahvé, inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Que a culpa pelo sangue de Abner
caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família. Que jamais deixe de haver na casa de Joabe quem sofra de corrimento, cânceres ou lepra, homens com graves deficiências físicas ou que caiam à espada ou ainda que passem fome. Joabe e seu irmão Abisai assassinaram Abner porque ele tinha matado o irmão deles, Asael, na batalha de Gibeon. Então aqui, Davi amaldiçoa Joabe e toda a sua família, sua descendência. Então Davi determinou que Joabe e os seus soldados pranteassem por Abner e que, em sinal de lamentação, rasgassem as suas roupas e vestissem trajes de luto. E no sepultamento, o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão de Abner. Quem é Abner? O chefe do exército de Saul, que agora era chefe do exército de Isbosete, filho de Saul, que ele mesmo tinha posto no trono. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em voz alta junto da sepultura de Abner, e todo o povo o acompanhou em seu pranto. Então o rei compôs e declamou esse lamento por Abner. Precisava Abner falecer como morre um insensato? Não estavam amarradas as tuas mãos, ou teus pés não estavam presos em grilhões, mas tombaste como caem os malfeitores. Então todo o povo chorou ainda mais por Abner. Todo o povo veio chamar Davi para que se lamentasse enquanto ainda era dia. Contudo, Davi jurou: que Deus me castigue com toda a severidade, caso eu prove pão ou tome qualquer outro alimento antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu essa declaração e apoiou a decisão de Davi. Tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele mesmo dia, todo o povo e todo o Israel reconheceram que o rei não tivera qualquer participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então explicou o rei com seus oficiais: não compreendeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? Mesmo sendo rei ungido, hoje me sinto um monarca enfraquecido. E esses filhos de Zeruia estão mais fortes do que eu. Que Yahvé retribua ao malfeitor de acordo com as suas más atitudes. Primeiro, Davi honrava Abner por ele ser comandante do exército de Saul. E em segundo lugar, Davi ficou assim, nesse estado, por quê? Porque Abner estava querendo fazer um acordo com ele, acordo de paz, inclusive levou Mical. Não só acordo de paz, mas queria também ajudar a Davi a assumir o trono de todo Israel, por enquanto ele é rei só em Judá. Muito bem, vamos para o Novo Testamento. Hoje nós vamos para João 13, a partir do 12. E aí nós vamos concluir até o 38. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa. Voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que eu fiz a vocês? Ou seja, lavar os pés de vocês? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi. Mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Estou vos revelando esses fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vós possais crer que eu sou. Em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar,
estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo que um dentre vós vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele estava se referindo. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer: pergunta a quem ele está se referindo. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Aquele discípulo é esse que está nos escrevendo, João. Ele se refere a si mesmo como aquele discípulo. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer, faze-o logo. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus disse isso para Judas Iscariotes. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava dizendo: compra o que é necessário para a festa, ou que desse algo para os pobres. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente, e já era noite. Quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora digo para vocês: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E esse amor o Senhor demonstrou com um grande exemplo, que foi lavando os pés uns dos outros, né? Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu para ele: para onde eu vou, não podeis seguir-me agora, entretanto me seguirás mais tarde. E inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. E Jesus adverte a Pedro: darás a tua vida por mim? Em verdade te afirmo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Até aqui, amados irmãos, essa é a nossa porção para o dia de hoje, e nós concluímos a nossa porção com os ensinamentos do Senhor Jesus a respeito de amarmos-nos uns aos outros, uns lavando os pés dos outros, ou seja, uns servindo os outros naquilo que considere mais simples, sendo simples e humildes uns para com os outros, nenhum tendo maneiras ou atitudes arrogantes uns para com os outros. Agora eu recomendo que você vá para o áudio da oração, o vídeo da oração aqui no YouTube, que está logo abaixo desse aqui. E a gente se encontra nesse vídeo e também nos dias que se seguirão, porque todos os dias nós temos uma pequena porção da Bíblia para em um ano ouvir a Bíblia inteira. Fiquem bem, inscrevam-se no canal e até mais!